Capítulo 138, 139. 11ª visita ao mercado negro final. Franz estava cheio de entusiasmo. Enquanto segurava a espada em suas mãos, ele lentamente inalou e exalou. Oh! Parecia ser o método dele de se preparar. Sung Jin rotacionou a Sangue Vingado e Ariane através do ar, girando os pulsos, e disse: Ei, Franz! Como uma luta de treino. Será chata. Então, que tal ter uma pequena aposta? Se você puder me acertar mesmo uma vez com a sua espada, então vou. Ontem, depois de comprar os elixires, ele tinha cerca de 1000 moedas negras. Lhe dar 1000 moedas negras. E se eu não puder acertar você? Então você terá que me dar 1000. Franz pressionou os lábios em uma linha fina e falou: HRM. Isso parece bastante desfavorável. Então eu não usarei nenhuma habilidade ativa de itens. Mesmo com isso. É um pouco. Sung Jin colocou Sangue Vingado de volta em sua bainha e disse: Então, sobre isso, eu só usarei uma espada. Finalmente. Franz assentiu com a cabeça. Ok. Tudo bem. Bem. Franz ergueu a espada e disse: Então, eu irei. Ele tinha uma expressão séria. Vem a qualquer momento. Respondeu Sung Jin enquanto olhava. Ele não tem chance se eu lutar a sério. Mas se eu fizer isso, não poderei aproveitar ao máximo a reversão do tempo. Vou usar o feitiço depois de lutar por um tempo. Enquanto Sung Jin estava pensando nisso, Franz gritou enquanto avançava contra ele. Franz definitivamente se tornou muito mais rápido do que quando trocaram golpes um contra o outro na Torre de Marfim do Mago. Ele veio com um avanço rápido que foi precisamente apontado para o ombro vazio de Sung Jin. Sung Jin levantou Ariane e bloqueou seu ataque. Clang! O peso do ataque durante o choque de suas espadas também foi muito mais pesado do que antes. Oh! Enquanto Sung Jin estava surpreso, Franz gritou de repente: Electro! E depois, a espada de Franz emitiu uma descarga elétrica. A corrente elétrica percorreu Ariane e chegou a Sung Jin, que o levou a empurrar a espada de Franz com força. Apesar de Franz ter sido afastado, o que tomou dano foi Sung Jin. Uma espada que pode conduzir eletricidade. Então, mesmo que eu bloqueie, eu vou tomar danos. Que problemático. Franz girou a espada e se preparou para atacar de novo. Parecia que ele não queria dar a Sung Jin a chance de pensar. Ele girou sua espada de duas mãos como um moinho de vento em direção a Sung Jin. Bloquear aquela espada eletrificada não era a resposta. Sung Jin abaixou a cabeça e se esquivou. Um som ameaçador roçou o topo de sua cabeça. Franz, que errou, continuou a girar o corpo e mais uma vez brandiu sua espada. Dessa vez, em um ângulo inferior. Sung Jin esquivou ela saltando alto. No entanto, a espada de Franz não parou enquanto perseguia Sung Jin no ar. Franz atacou prevendo que o adversário iria altar. Não foi possível se esquivar no meio do ar. Sung Jin não teve escolha senão balançar Ariane abaixo de seus pés para bloquear a espada de Franz. Quando ele bloqueou,
A eletricidade veio fluindo novamente. O braço que segurava Ariane tornou-se um pouco entorpecido. Mas Sung Jin ainda chutou Franz enquanto estava nesse estado. Ah! Um golpe inesperado. Parecia que Franz não esperava que Sung Jin chutasse no meio do ar enquanto bloqueava sua espada. Ele cambaleou depois de receber um chute no peito. Sung Jin não foi deixado ileso. Ele foi mais uma vez golpeado com um choque elétrico quando ele foi forçado a bloquear a espada de Franz. Depois de mudar Ariane da mão direita para a mão esquerda, ele massageou a mão direita uma ou duas vezes. Gs. Sofrendo danos mesmo quando bloqueio. É uma grande vantagem para um espadachim. Sung Jin não tinha certeza de como Franz perdeu. Mas parecia que Franz não era mais fraco em comparação com Elish. Se fosse necessário dizer, Franz era um pouco mais forte. Ele foi afetado pela guerra psicológica de Elish? Então, novamente, Elish foi o mais astuto das 10 pessoas finais. Enquanto Sung Jin estava tendo tais pensamentos, Franz de repente recitou um feitiço. O que é real é falso e o que é falso é real. Ilusão. A figura de Franz dividiu-se em 4. Sung Jin franziu os lábios enquanto observava isso. Oh! Os 4 Franz falaram ao mesmo tempo. Aprendi um pouco de magia como você sugeriu. Teria sido um desperdício. De outro modo, não utilizar todo o poder mágico e mental. Mesmo? Mas há uma diferença entre saber usar magia e usá-la adequadamente. Vamos ver o quão bem você está com isso? Sim. Confirme por você mesmo. Quando observou os 4 Franz que estavam correndo em sua direção, os clones feitos pela ilusão pareciam exatamente iguais. Eles eram impossíveis de distinguir apenas por aparências externas. As soluções que vieram imediatamente à mente foram: Caim. Morda 1. Soldamir. Rasgius. Sung Jin poderia ter usado invocações para filtrar os falsos. No entanto, fazer isso iria quebrar as regras. Além disso, incinere tudo no seu caminho. Bola de fogo. Ligação de gelo. Congelamento. Ele poderia usar magia para incapacitar Franz. Mas Sung Jin queria guardar sua mana para a reversão do tempo. Sung Jin segurou sua espada enquanto esperava os 4 Franz que se aproximavam. Então, 2 deles chegaram ao mesmo tempo. Vá! Vá! Os seus gritos também foram iguais. Isso pode exigir algum esforço, pensou Sung Jin. Quando ele recuou lentamente, ele numerou cada um dos números de Franz. O da frente na esquerda é o número 1. O da frente na direita é o número 2. O na esquerda atrás é o número 3 e o na direita atrás é o número 4. Graus. Com os números 1 e 2. Franz avançou simultaneamente. Ele correu rapidamente para a esquerda. Quando tanto Franz número 1 quanto 2 fez uma curva brusca. O Franz número 1 foi quase cortado ao meio pela espada do Franz número 2. Aquele é falso. Como esperado. Franz não estava acostumado a usar magia. Ele ainda não sabia que as colisões entre o real e o falso, e entre o falso e o falso poderiam fazer com que desaparecessem. Agora, apenas 3 restaram. Embora se desconheça qual dos 3 era real.
Franz parecia ter percebido seu erro e, dessa vez, as três figuras se separaram umas das outras e atacaram. Qual é real? Se ele pudesse usar duas espadas, então ele não ficaria muito preocupado. Mas como ele só podia usar uma, sua única opção era adivinhar. Sung Jin correu para o que estava se aproximando dele da frente. Ele desviou a espada balançando e cortou seu antebraço. Assim que ele fez isso, a ilusão desapareceu. Este também é um falso. Os números 3 e 4 Franz vieram correndo da frente e de trás. O tempo para responder manteve-se cada vez mais curto. Mas não houve outra escolha. Sung Jin virou-se para o número 3 e golpeou seu pulso antes que sua espada pudesse tocá-lo. Pof! No entanto, esse também era um falso. Sung Jin apressadamente virou o pescoço dele. E naquele momento, a espada do número 4 Franz passou pela parte de trás da mão de Sung Jin. Uhul! Franz golpeou sua espada no chão e gritou alto. Senhor Kei são 1000. 1000. Você vai cumprir sua promessa? Depois de olhar para Franz com uma expressão ligeiramente abatida, Sung Jin falou. Ah! Vou cumpri-la. Isso é. Se você se lembrar. Sung Jin imediatamente usou suas habilidades ativas em um instante quando Franz inclinou a cabeça. Aprimoramento mágico. O anel do grande sábio começou a brilhar. Fluxo de mana. Ariane gritou. Todos os preparativos foram feitos. Sung Jin imediatamente recitou o feitiço. Decisões que nunca estão erradas. Arrependimentos que nunca acontecerão. Reversão do tempo. Franz ficou de pé com sua espada no chão e olhou para Sung Jin. Ao mesmo tempo, Soldamir, que estava de pé, ligeiramente distante dos dois, com os braços cruzados, fez uma expressão ligeiramente entusiasmada ao juntar os braços. Durante esse breve momento, Sung Jin pensou. Isso funcionou corretamente? Então, os lábios de Franz se moveram. Muito. Muito devagar. Que feitiço mágico é esse? As palavras que ele falou se estenderam como se fossem palavras de uma fita estendida. Pareceu como se o tempo estivesse fluindo lentamente. Então de repente o tempo parou. E funcionou? Quando Sung Jin pensou isso novamente, de repente o tempo começou a fluir para trás. Soldamir, que estava juntando as mãos, espalhou-as e cruzou os braços. E Franz, que golpeou a espada no chão, pegou-a de novo e segurou-a. Sung Jin também foi apanhado na reversão do tempo. No fluxo inverso do tempo. Sua visão e seus movimentos também estavam se revertendo. A parte de trás da mão que tinha sido cortada pelo Franz número 4 foi cortada novamente pela espada. Se houvesse uma diferença, então, foi que, como ele foi atingido pela espada, a ferida se fechou de volta. Após o número 4, o punho do número 3 foi golpeado novamente. Então, com um som pof, o Franz número 2 foi refeito. E ele pôde ver o número 1 que foi cortado pelo número 2. Franz também apareceu novamente.
Até quando vai voltar? Enquanto Sung Jin estava pensando isso, a inversão parecia diminuir a velocidade. O tempo parou mais uma vez e depois voltou. Vá. Vá. Os dois Frans número 1 e número 2 avançaram contra Sung Jin. Ambos eram ilusões. Independentemente de terem vindo ou não. Sung Jin ficou parado. Os números 1 e 2 balançaram as espadas e atacaram o pescoço e os ombros de Sung Jin, respectivamente. Pof! No momento em que as espadas o tocaram, eles desapareceram por conta própria. Depois, Uriah! Uriah! Frans número 3 e 4 saltaram e vieram voando. A resposta é o número 4. Graus. Sung Jin também ignorou o número 3 voando e atingiu o pulso se aproximado do número 4 com a parte traseira da Ariane. E com esse som, Ugr. Frans, que perdeu o equilíbrio, caiu. Ele olhou para Sung Jin como se tivesse visto um fantasma e perguntou: Como? Como? Você sabia? Sung Jin estava prestes a responder quando naquele momento a operadora soltou um aviso. E mana baixa. A mana usada. Parece que ela não volta. Sung Jin ergueu o anel e disse: Aprimoramento mágico. E em recarregamento. Como esperado. O anel do grande sábio estava em recarregamento. Se você usa o feitiço, então a mana e as habilidades ativas permanecem usadas. No entanto, se não fosse assim, você poderia continuar usando ela até retornar ao passado. Enquanto Sung Jin estava tendo tais pensamentos, Soldamir se aproximou e disse: Se a mana do mestre estiver baixa, então... Sung Jin olhou para o gênio. Agora que ele pensou sobre isso, Soldamir queria usar a reversão do tempo durante toda a vida. Mas se a magia funcionasse assim, ele nunca seria capaz de testemunhar o feitiço em ação. Isso ocorreu porque, se Sung Jin usasse esse feitiço, aqueles que o rodeavam o viriam usá-lo e depois esquecer o próximo momento. Mesmo o atual Soldamir estava confuso sobre se Sung Jin usou o feitiço ou não. O item foi definitivamente usado. Mas ele estava parado como se nada tivesse acontecido. Sung Jin retornou Ariane à sua bainha e disse: Vamos acabar com a luta de treino de hoje. Obrigado. Frans. Vá para dentro e descanse. Depois de um pouco, vamos tomar café da manhã juntos. Ah. Certo. Que? Depois que Sung Jin assentiu com a cabeça uma vez, ele chamou Soldamir. Soldamir. Vem aqui um pouco. Sim. Mestre. Soldamir claramente não viu os efeitos da magia. Depois de explicar os efeitos para Soldamir, Sung Jin teria que consultá-lo sobre como e quando melhor utilizá-lo. Sung Jin acenou com as mãos no ar enquanto tentava o melhor para explicar. Quando percebi que o tempo desacelero, era como se, por um breve momento, parecia parar antes que começasse a fluir para trás. Uma fita tinha sido passada no sentido inverso. Sung Jin queria dizer isso, mas ele se deteve antes que pudesse. Já que era improvável que Soldamir soubesse o que era uma fita.
Era como se uma peça de teatro estivesse sendo executada ao contrário. Você entende o que eu estou dizendo? Sim. E depois? Soldamir perguntou a Sung Jin como uma criança no parque de diversões. O gênio havia dito que ser capaz de usar a magia de reversão do tempo era sua aspiração ao longo da vida. E parecia ser verdade. As ilusões destruídas reapareceram. E o ferimento que eu sofri também desapareceu. Soldamir continuou perguntando várias coisas para satisfazer sua curiosidade. Quantos segundos você voltou depois de usar o feitiço? Sung Jin torturou sua memória. Ele usou o feitiço imediatamente depois que sua mão foi cortada pela quarta ilusão. Antes disso, ele havia dito a Franz: "Ah, eu vou manter isso. Isso é, se você puder se lembrar." E depois ativou os itens. Aprimoramento mágico. Fluxo de mana. Depois disso, ele usou o feitiço. Decisões que nunca estão erradas. Arrependimentos que nunca acontecem. Reversão do tempo. O ponto em que ele retornou foi logo depois que Franz usou o feitiço de ilusão e o avançou dos 4 lados. Vá. Se ele fosse estimar aproximadamente o tempo. Aproximadamente 10 segundos? Cerca de 10 segundos. Entendo. 10 segundos nessa quantidade de poder mágico. Soldamir acenou com a cabeça. Sung Jin disse a Soldamir. O efeito foi bastante impressionante. Para reverter 10 segundos. Para resumir, torna-se possível controlar perfeitamente tudo o que aconteceu. Você viu quando eu consegui encontrar o verdadeiro entre as 4 ilusões? Sim. Quando eu fiz isso, sentia-me como se tivesse se tornado Deus. Sim. Depois de usar o feitiço. Todos os outros, exceto ele, estavam presos no passado. Sung Jin podia distinguir entre as ilusões de Franz sem ter que dar uma boa olhada nelas. A resposta é o número 4. Como ele já havia vivido os próximos 10 segundos do futuro, ele conseguiu realizar uma façanha. De outra maneira impossível. Graças ao conhecimento dele. Se ele utilizasse o feitiço reversão do tempo com sua esgrima, ele poderia dar até mesmo a Ariane um momento difícil. Sung Jin imaginou o que seria lutar contra Ariane depois de usar reversão do tempo. Voltando 10 segundos no tempo depois de ler seu padrão de ataque. Ah! Espere. Se eu agir de forma diferente, então ela definitivamente reagirá de acordo também. Sung Jin perguntou a Soldamir quando uma ideia veio de repente à mente. Por sinal, há algo que eu queria fazer. Se eu usar esse feitiço, então eu tenho que voltar todos os 10 segundos? Se meu poder mágico aumentar, por exemplo, por 2 vezes, então eu tenho que voltar todos os 20 segundos? Esse não deveria ser o caso. De acordo com as lendas, dizem que o grande sábio do anel do grande sábio que você usa, Anatol do céu azul, poderia controlar o tempo que ele havia retornado. Realmente? Sim. Se alguém lê sua biografia, essas cenas aparecem várias vezes. Voltando a um momento crucial no tempo e usando uma magia apropriada. Dizem que foi graças à reversão do tempo que magos de alto círculo
Demônios e dragões não tiveram uma chance contra ele. Ó, Se você parar o feitiço enquanto está em operação, então você deve poder fazer com que o tempo funcione normalmente novamente naquele momento. Quando o mestre estava usando o feitiço. Quando estava indo de volta para trás. Você não pensou em fazer o tempo fluir para frente novamente? Sung Jin pensou naquele momento. Naquele momento. O tempo revertendo tinha sido tão interessante que a ideia de fazer algo ativamente nunca chegou a ele. Tudo o que ele fez foi observar. Sim. Como também foi minha primeira vez usando. É provável que, quando seu poder mágico aumentar, você poderá reverter o tempo por períodos ainda mais longos. Seria uma boa ideia descobrir como parar a reversão até então. Milímetro. O recarregamento para amplificar magia recarrega quando a raid termina. Então, eu deveria usá-lo durante a raid. Depois que a raid terminar. E também durante a manhã do dia seguinte. Se eu praticá-lo sempre que tiver uma chance, ficarei cada vez mais acostumado a ele. Você deveria ser meu parceiro de treino. Hoje. Quando ativei isso enquanto lutava contra a Franz. Senti-me um pouco triste já que senti como se estivesse brincando com ele. Não seria útil para sua pesquisa se o parceiro de treino fosse você? Seria uma honra. Mestre. Sung Jin olhou para o anel do grande sábio que estava no dedo e disse. Por sinal. Uma vez que o feitiço foi usado depois de multiplicar meu poder mágico por 5. Se eu fosse ativá-lo sem um multiplicado, isso duraria cerca de 2 segundos? Também pode ser inferior a 2 segundos. Uma vez que a eficácia do poder mágico ainda é um profundo mistério. 1. Uma vez que demora cerca de 1 segundo apenas para recitar o feitiço. Usar isso da mesma forma seria apenas um desperdício de mana. Provavelmente. No momento, parecia que ele só podia usar o feitiço uma vez por dia enquanto confiava no anel do grande sábio. Eu vou ter que usá-lo extremamente com cuidado. E se possível, é melhor não usá-lo. Mesmo para mim. Sempre tenho a chance de me encontrar em uma enrascada. Soldamir sorriu quando perguntou. Dada a capacidade do mestre, haveria realmente uma situação desse tipo? Bem, isso é verdade. Mas Sung Jin lembrou o passado. Algo que me arrependo. Agora que ele pensou sobre isso. Havia uma coisa que ele se arrependeu muito. Eu sou peitos. Sung Jin agarrou sua testa com a mão. Se ele tivesse acesso à reversão do tempo naquela hora, ele teria usado isso imediatamente sem hesitação. A reversão do tempo também seria útil em situações diferentes do combate. Ao caçar trolls. Ou quando ajudasse outros caçadores. E assim por diante. Por enquanto, não vou usar a reversão do tempo e deixá-la como último recurso. Como pode haver muitas situações para usá-la além do combate? Como o mestre desejar. Enquanto Sung Jin e Soldamir estavam discutindo a reversão do tempo, o alarme da operadora tocou. E são 8h59. Era a hora das instruções. A operadora. Cajado do Senhor da Guerra. Sung Jin retirou o cajado do Senhor da Guerra do cubo. Ele desenhou um círculo no ar com ele e disse.
Pedido. Logo, apareceram os rostos de 4 pessoas. Os caçadores escolhidos. Por favor, venham. Vamos comer o café da manhã. Fazer as instruções e começar a raid. Tendo se acostumado com o pedido, as figuras dos caçadores logo apareceram. Você dormiu bem ontem? Opa! Perguntou Seren, que apareceu primeiro. Sung Jin acenou com a cabeça enquanto respondeu. Sim. Você? Eu também dormi bem. Nada apareceu em seguida. Bom dia a todos. Sung Jin levantou a mão e devolveu sua saudação. Bom dia. Franz apareceu em terceiro e saudou as 2 lindas mulheres. Bom dia. Vamos fazer bem hoje também. Pessoal. Baltren foi o último a aparecer. Um prazer. Ter tempo para poder discutir juntos. Assim antes da raid. É bastante agradável. Por favor. Peçam primeiro. Cada um pediu um café da manhã simples. Depois de terminar a refeição, eles começaram as instruções ao tomar sobremesas e bebidas como café e sorvete. Sung Jin levantou a folha de informações. No topo da folha de informações foi escrito informações sobre a fortaleza dos Peres Verdes. Sung Jin disse aos caçadores. Essa raid ocorre na fortaleza dos Peres Verdes. Alguns de vocês provavelmente adivinharam pelo nome. Mas vocês se lembram do capítulo 1? As terras selvagens dos Peres Verdes que tinham goblins, orcs e trolls. Sim. Essa é a versão aprimorada dela. O boss é o rei dos orcs, Grankel. E o boss oculto. Sung Jin lhes contou todas as informações que ele conhecia. Pontos para ter cuidado sobre a raid. Estratégias para lidar com o boss. A localização do boss oculto. E assim por diante. Eu não sei onde a peça oculta está ainda. Mas eu poderia encontrá-la em cerca de 20 a 30 minutos após a raid começar. Se vocês tiverem dificuldade em encontrá-la, me chamem e perguntem. Já que posso falar sobre isso. Mesmo que não me transfira. Os caçadores responderam juntos como se fossem estudantes da escola primária. Sim. Bem. Essa raid não deve ser tão difícil porque vocês são especializados em tudo. Como eu disse antes. Não deveria haver nada particularmente difícil nos capítulos 12 e 13. É a raid de 10 membros. Capítulo 14. Que é perigosa. Até então. Pensem nesses 2 capítulos como passos para desenvolvimento e foquem em seu crescimento. Entendido. Então, isso será tudo para as instruções de hoje. Após a conclusão das instruções, os caçadores retornaram um por um às suas dimensões. Todos tenham cuidado. Espero que a sorte de todos com seus grupos seja boa. Vamos nos encontrar novamente no jantar. Mas Franz ficou para trás. Senhor. Que? Sung Jin levantou uma sobrancelha enquanto perguntava. HRM? Há algo que você queira dizer? Hoje. Eu pensei sobre isso com cuidado depois da nossa luta de treino. Mas ainda não consigo descobrir. O que? Como você conseguiu distinguir o real? Ah.
Ele está falando sobre isso. Sung Jin fez uma desculpa sem coração. Ah, Isso. Eu adivinhei. Normalmente, as pessoas que usam a ilusão pela primeira vez tendem a esconder a carta real no final. ah, Entendo. Ainda assim, isso foi incrivelmente ousado. Seja qual for o motivo. Mas para poder atacar o verdadeiro eu com tanta calma. Você nunca usou o feitiço em uma luta real. certo? Sim. Ainda não. Como tudo que fiz foi comprar feitiços na noite passada e memorizá-los. Sim. Bem. É porque você era puramente um espadachim. À medida que você continua usando feitiços, você se tornará mais proficiente em utilizá-los. Você se tornará um espadachim mais versátil. Sim. Eu entendo. Sung Jin pensou no passado de repente enquanto conversava com Franz. Ele também ouviu alguma coisa semelhante. Antes de sua regressão. Então vou me despedir. Depois que Franz foi embora, Sung Jin retomou as suas memórias. Sung Jin, você é um grande espadachim. Mas se você pudesse usar magia, então você se tornaria ainda mais forte. Agora que ele pensou sobre isso. Aquele que havia dito isso era o mestre dos feitiços Edward. Magia? Quando eu deveria aprender isso? Eu não tenho o suficiente para força, destreza e resistência. Como obter pontos para gastar em poder mágico ou poder mental? Não é bom com apenas você usando magia? Mas se você, pelo menos, aprendesse-os agora, então, isso ajudará a lidar com situações inesperadas. 1. Suponho que isso seja verdade. Não é? Sung Jin enrugou a testa. Recordando o comportamento amigável de Edward apenas estragou seu humor ainda mais. Na frente de todos. Ele era assim. Mas por trás disso fazia essas coisas. Esse cara. Realmente. Naquele momento. A operadora o notificou do tempo restante. 380 minutos até a raid começar. Sung Jin rapidamente olhou para isso. Ah. Então eu deveria usar esse item. Ele retirou a Lation, estrela da solidão, do cubo e disse: treinamento solitário. Como uma lâmpada sendo ligada. A estrela branca emitiu um leve brilho. Logo a voz da operadora pode ser ouvida. E você continuará sozinho para a próxima raid. A dificuldade não será ajustada. Mesmo que ele tivesse que prosseguir sozinho. Uma raid de 5 membros não poderia mais lhe dar sensação de ansiedade. Especialmente depois de ter derrotado a boss oculto. Ariane. Da raid de 10 membros, embora não tenha ganho. Agora. Ele mesmo ganhou a chance de usar reversão do tempo e corrigir erros. Por várias razões. Ele sentiu como se ele tivesse se tornado quase invencível. Até o capítulo 14. Bem. Não deve haver nenhum problema. Sung Jin bebeu o americano gelado que havia pedido antes e sentou tranquilamente na cadeira.